estiver falando, os outros fecham o microfone. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um Hangout pelo canal Beatriz Kisses, Bia Kisses, aqui no YouTube. E hoje eu recebo o Edson Salomão, do Direito a São Paulo, Patrícia Bueno, do Direito a Brasil, advogada também. Pessoal, o assunto aqui é sério, o assunto é terrorismo. O ataque terrorista que o Edson e outros amigos, colegas do Direito a São Paulo, do Juntos pelo Brasil, Leandro, vários amigos sofreram na Paulista. Como eu disse, não estou brincando. Ataque terrorista, e é para isso que eu trouxe aqui os dois. O Edson estava presente, a Patrícia esteve na delegacia, acompanhou tudo de perto, então eu vou pedir para eles darem aí, a fazerem as apresentações e depois a gente entra no tema. Vou começar aqui pelo Edson. Abre o seu som, Edson. Abriu agora, né? Beleza. Boa tarde, amigos. Quem fala é Edson Salomão, sou presidente do Movimento Direito a São Paulo. E como a Bia já antecipou, estávamos ontem na Avenida Paulista realizando a segunda marcha contra a lei da imigração. Né? Já realizamos uma marcha no último dia 25, no mesmo percurso ali da Gazeta até o final da Paulista. E ontem também decidimos fazer porque hoje vence o prazo que o Michel Temer ele tem para vetar ou sancionar a lei. Né? Logo mais a gente entra em mais detalhes aqui. Prazer estar com vocês aqui. Pati, se apresenta também, para quem ainda não conhece a Pati Bueno, é boa de fazer barulho. Vamos lá, Pati. Boa tarde a todos. Mais uma noite sem dormir aqui, esse Brasil grande nosso, que está começando a ficar pequeno, né, Bia? Tem muita gente estranha entrando aqui e gente que não é de bem. E, por conta disso, acabei passando a noite na delegacia, acompanhando aí os lutadores do Direito a São Paulo. Pessoal, foi brabo e eu queria que o Edson contasse para as pessoas exatamente o que aconteceu, o que você contou na delegacia. E, gente, nós temos o BO, tá? Já conclusivo, temos o vídeo que mostra como foi o ataque. Então, eu queria que o Edson contasse para vocês. E, primeiro, antes de tudo, conta o que vocês estavam fazendo na Paulista, que eu estava fazendo aqui na Praça dos Três Poderes, né? Então, conta aí para o pessoal. Então, o que acontece? Né? Como falei agora anteriormente, né, nós decidimos realizar uma marcha contra a lei da imigração, porque o senador do PSDB, o Aloysio Nunes, apresentou essa lei como uma proposta para revogar o Estatuto do Imigrante, um estatuto que ele já existe, né? Um estatuto que nós acreditamos que ele ampara, né, adequadamente aí a questão de estar recebendo o imigrante, até porque muitos de nós temos origem estrangeira, muitos de nós carrega aí no histórico familiar um familiar imigrante, e até hoje nós nunca encontramos problemas de que houvesse algum tipo de impedimento do imigrante estar entrando para o Brasil, constituindo sua residência, formando sua família, montando o seu negócio, né? Isso aí é relato que não é de anos atrás, né, de poucos anos, mas assim de décadas, centenas de anos aí, né, que com o Estatuto do Imigrante sempre correu super bem. Porém, por razões que a gente gostaria até de entender melhor, não é, o Aloysio Nunes apresentou esse projeto de lei que institui aí a lei da imigração e colocando, afrouxando cada vez mais, né, revogando o estatuto e facilitando a entrada indiscriminada de imigrantes, né? E com essa entrada acaba facilitando aí tanto imigrantes, cidadãos de bem que queiram trabalhar, estabelecendo residência fixa. Infelizmente, outros acabam entrando aí com más intenções, como temos, por exemplo, toda a Europa. Hoje nós acompanhamos aí o que acontece na França, enfim, vários relatos de várias pessoas que foram recebidas lá, mas muitos outros terroristas que acabaram aproveitando o embalo e entrando lá nos países, né? Então, essa lei ela foi aprovada no Senado e ela tem até hoje, a data de hoje, para que o Michel Temer ele venha vetar ou sancionar essa lei. Então, nós, como cidadãos,
nós nos achamos no direito e na liberdade que nós temos de protestar e de passar a mensagem de que nós não aprovamos esse tipo de lei. Salomão, só um pouquinho. O pessoal aqui no chat está reclamando que o seu som está muito baixo. Se você puder falar um pouco mais alto, assim, eu estou te ouvindo bem, mas muita gente aqui reclamando que o som está baixo, ó, várias pessoas. Então, por favor, vê se você consegue aumentar um pouquinho aí o volume, ou do som ou da sua voz. Tadinho, gente, ele está sem dormir, ele está virado, mas mesmo assim a gente vai pedir para ele fazer esse esforço patriótico de falar um pouco mais alto. Vamos lá, melhorou, gente? Melhorou? Dá um ok aí, joinha? Beleza. Então, vamos lá, gente. Como eu estava falando, nós exercemos o nosso direito de manifestação, de deixar claro que nós não apoiamos essa lei da imigração, porque nós acreditamos que o Estatuto do Imigrante já é o suficiente para atender aí as demandas, não é? E por conta disso, nós marcamos aí 2 manifestações, né? Uma que aconteceu no dia 25, percorremos ali uma marcha, que fizemos concentração ali na Avenida Paulista, em frente ao prédio da Gazeta, e percorremos até o final da Avenida Paulista. Não houve nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de tumulto, de inconveniente. Encerramos ali a nossa manifestação, porém, depois da conclusão da manifestação, 2 pessoas do nosso movimento, né, que acompanham o nosso movimento, foram abordados por pessoas que ameaçaram eles caso voltasse a se manifestar por conta disso. Por segurança, eles fizeram um BO, apresentaram o BO, não é? Se resguardando aí de qualquer tipo de ataque que pudesse sofrer. E para a manifestação de ontem, fizemos um ofício, apresentamos para a Polícia Militar, relatamos aí o tipo de ameaça que ocorreu na semana passada, e assim realizamos a marcha conforme foi informado para a Polícia Militar. Todo o percurso correu super bem, sem qualquer intercorrência, sem qualquer tipo de problema, e prosseguimos tranquilamente. Quando nós chegamos na altura ali do metrô Consolação, em frente à presidência, ao escritório da Presidência da República, obviamente, né, nós paramos em frente ao escritório da Presidência e ali declaramos ali o pedido de veto, né, dessa lei. O que aconteceu? Como vocês podem ver os vídeos, né, tem os nossos vídeos publicados na página da Direita São Paulo, nós passamos em marcha, tá, caminhando para o término da marcha. De repente, após a marcha, um grupo de homens que estavam reunidos ali na calçada pega um objeto, acende ali um pavio e joga para cima, bem no meio do grupo que nos acompanhava. Edson, eu vou passar esse vídeo aqui para quem não ver agora. Eu vou passar do meu celular, tá bom? Vamos ver se a imagem vai ficar boa. Me acompanha aqui, ó. Tá bem difícil de ver aí a imagem. Tá difícil de ver a imagem? Porque ficou muito perto da câmera, será? Sim. Ficou não, muito perto. Imagem... Mas esse vídeo ele tá na nossa página, né? Tá lá tá em destaque, né? Então quem quiser ver esse vídeo com melhor detalhe pode estar acessando. Olha aqui esse. Olha esse aqui, ó. Olha esse aqui. Esse tá melhor para ver. Eles estão gritando veta Temer, e aí, de repente, vocês vão ver a explosão. Ó, é bem agora. Vocês vão ver a explosão. Ó, o estrondo. Aí o pessoal fica desesperado, obviamente,
Ninguém aqui está acostumado com atos de terrorismo. Tá? Aí a polícia vai lá, o pessoal começa a gritar viva a PM, que é como a gente se comporta no Brasil, né? Aqui a gente apoia a PM e é apoiado pela PM, né? Mas continua aí, Etia, que eu acho que era importante mostrar a imagem para quem não tinha visto nada ainda. Não, legal, legal. Quem quiser ver com mais detalhes depois, é só entrar na página da Direita São Paulo. Esse vídeo está lá, bem editado, você consegue visualizar bem. E eu até peço que compartilhe bem esse vídeo, porque infelizmente a gente está tendo que enfrentar aí uma narrativa pesada dessa mídia tradicional aí, de todos os meios de comunicação, querendo trazer uma versão totalmente diferente, né? Querendo até insinuar que a bomba partiu de dentro da nossa manifestação. E isso é um absurdo, né? Agora mesmo, na hora do almoço, a Rede Record fez uma reportagem ali totalmente... ela mancha até a imagem do profissional ali, porque a coisa é tão ridícula, tão desonesta, que chega a envergonhar, acho que outros profissionais sérios de jornalismo, né? Mas como eu estava falando, nós estávamos passando em marcha nesse momento, e aí eles tacaram essa bomba, é uma granada caseira, foi identificada como uma granada caseira, né? Isso explodindo, acertou um dos nossos integrantes do movimento, né? Causando um ferimento forte na perna dele, né? Sangrando muito, né? Acertou outras pessoas com estilhaços. Além disso, esses terroristas, além de ter tacado a bomba, eles partiram para agressão, eles perseguiram as pessoas, e os primeiros alvos desses terroristas, acreditem, foram as mulheres. Foram as mulheres, não é? Tanto a Pamela e a Débora, que estavam conosco, não é? Eles foram para cima delas e esbofeteando, dando socos nelas, no rosto, né? Foi aí que nós tivemos que ir ali nos proteger e tentar parar aquilo e revidar ali, como defesa pessoal mesmo, tendo que segurar, porque não são caras de pequeno porte, tá? São caras que o porte físico parece que é preparado para esse tipo de combate, não é? E eles foram com extrema violência. E, graças a Deus ali, eles foram mobilizados, conseguimos mobilizar eles, e a polícia militar já interveio ali, logo de imediato, já identificando eles, não é? E aí mobilizando e conduzindo para a delegacia, né? E um deles, né? A gente daqui a pouco comenta um pouco melhor, já é um conhecido aí da polícia, não é? Basicamente foi isso que aconteceu ontem, né? E salientando aqui, reforçando, uma manifestação pacífica, onde boa parte, tínhamos lá em torno de 80, 100 pessoas, no máximo. Boa parte, 30, 40% ali, eram idosos, pessoas ali de 60 anos, 70 anos, que nos acompanham, pais de famílias, pessoal de meia idade, jovens, enfim, cidadãos comuns, que saíram aí do seu trabalho, saíram da sua escola e foram lá manifestar a sua opinião, que não aprova essa lei aí que está sendo para ser sancionada, né? Então, quer dizer, não foi, tentaram colocar uma imagem de que foi um confronto entre grupos rivais, isso é uma mentira, não há grupos rivais, tá? O Movimento Direita São Paulo, nós já estamos aí 1 ano, completamos agora, dia 1º, 1 ano de existência, né? Pautando aí as nossas causas conservadoras, da família, enfim, não é? Sempre com manifestações pacíficas, ordeiras, comunicando aí a polícia militar, com pessoas que pegamos desde jovens, adolescentes, idosos, que nos acompanham, não é? Sem qualquer interesse aí de ir para confronto, então não houve esse tipo de confronto, nós fomos atacados, não é? E aí ficou muito evidente que para nós ali foi um verdadeiro ato terrorista, o primeiro ato terrorista que aconteceu no Brasil, tá? Começou com uma bomba caseira, e se não houver um tipo de trabalho, força sobre o governo, isso pode ser só o começo. Só esclarecendo aqui, né, como já está até no Crítica Nacional, foi o primeiro ato terrorista de origem muçulmana, porque na década de 60 houve atos terroristas no Brasil, cometidos por pessoas que hoje, não por coincidência, governam o país e apoiam essa lei de imigração. Não só apoiam, como são, né, inclusive o senador Aloysio Nunes, hoje ministro das Relações Exteriores, é o autor da lei.
E quando foi, eu gravei um vídeo esses dias falando sobre a lei antiterror, que quando a lei antiterror foi aprovada e o relator foi o senador Aloysio Nunes, eu já chamei a atenção que aquela lei excluía, tá, do conceito de terrorista, pessoa que perpetrasse atos de terrorismo, mas que fosse motivado que pertencesse a sindicatos, motivado por questões ideológicas, falava de grupos sociais que estão protestando, defendendo direitos. Então, a lei antiterror já tira esse pessoal, tá, do seu alcance, da lei antiterror. Né? Só que existem outras leis que falam sobre vandalismo, sobre lesões corporais, assassinato, né? Então, gente, chamar atenção para isso, que esse foi o primeiro ato terrorista de natureza, né? Perpetrado por pessoas de natureza, o quê? Muçulmanos, árabes, porque outros tipos de atos de terror já houve em outras épocas no Brasil. Eu gostaria que a Patrícia falasse um pouquinho sobre o que ela viu e também, Patrícia, sobre a ótica jurídica, tá? O que você conseguiu perceber de tudo isso? Olha, Bia, boa tarde para todo mundo de novo. Eu fiquei bastante assustada na delegacia. E fiquei assustada porque quando eu cheguei lá, tinha cerca de 10 advogados. Que grupo que tem 10 advogados disponíveis, uma banca de advogados toda para defender. Então, é um grupo extremamente organizado. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção na delegacia, uma coisa difícil de se ver. Não é um grupo pequeno, tá? Não são alguns simples indivíduos, muito pelo contrário, são pessoas que foram para Paulista, já portando martelo, que foi apreendido também soco inglês, e teve bomba que caiu em cima de pessoas. Então, é um grupo perigosíssimo, é um grupo que foi lá para impedir a livre manifestação de brasileiros, tá? Todos nós brasileiros somos, ou a maioria de nós brasileiros é descendente de imigrantes, então ninguém é contra a imigração no Brasil, é contra uma imigração desregulamentada, né? Onde você não conhece o passado dessas pessoas. E dentro da delegacia, logo que eu cheguei, eu vi que o pessoal estava tentando aí fazer uma aparência de ilegalidades em cima do delegado. Então, os atacantes queriam se tornar vítimas, não só do grupo que eles atacaram, como também queriam tentar ir para cima do delegado. O delegado teve que chamar equipes de apoio para preservar a delegacia. Ele é um delegado que, pelo que falou, está bastante acostumado com manifestações e nunca teve que tomar uma atitude dessa, de chamar tantas equipes para defenderem a delegacia. Então, a gente está falando de um grupo grande, de um grupo organizado, de um grupo rico, porque tem muitos advogados. Ah, mas não custou nada. Desculpa, existe uma estrutura grande por trás. Isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Eu sou acostumada, eu estudo, faço meu doutorado em ciência política, participo de tudo quanto é manifestação, vou, inclusive, a manifestações da esquerda para observar a organização dessas manifestações, e eu nunca tinha visto uma estrutura dessas. Essas pessoas não são simples pessoas que foram lá para brigar, ou simples pessoas que foram lá para impedir um direito de manifestação, mas é um grupo organizado. Tá? Eu acho que talvez seria até possível qualificá-los como milícia. Nós já ultrapassamos aí, é um grupo armado, é um grupo que se utiliza de artefatos explosivos, então já é um grupo bem violento. Espero que continuem presos, que não seja relaxado o flagrante. Temos 4 indivíduos detidos, e que para a segurança do Brasil, espero que pelo menos um deles, que não fala português, aliás, me espanta uma pessoa que nem português fala, que ataque brasileiros, eu espero que essa pessoa seja expulsa do Brasil. Expulsa. Porque não é uma pessoa de bem. Tá? Aliás, pessoas de bem não passeiam na Avenida Paulista com martelo,
soco inglês e bomba. Eu jamais portei qualquer um desses utensílios. Ah, tá bom, um martelinho em casa para fazer uma arrumaçãozinha, pode ser. Do ponto de vista jurídico, eu acho que está bastante qualificada, clara, essa intenção de se juntar para delinquir, de se unir em grupo para delinquir. Me parece aí poderia estar sendo leviana, mas parece que, inclusive, o delegado apontou isso, hoje em dia não se fala mais em quadrilha, mas sim em associação criminosa, tá? Que é o que nós temos aí nesse caso, e realmente é uma coisa preocupante. Nossas fronteiras estão escancaradas para qualquer tipo de indivíduo. Esse dono do restaurante, que é um empresário, de acordo com o filme, é um sujeito idêntico ao que estava arremessando a bomba, né, que arremessou, idêntico, se vestia igualzinho também. Então, isso será apurado durante o inquérito, mas temos a filmagem. No começo, eles falaram que jamais portavam qualquer tipo de explosivo, que jamais atacaram qualquer coisa nas pessoas, nos brasileiros de bem que protestavam. E lembro que não interessa qual que é a pauta, tá? Mas todos têm direito de protestar aqui no Brasil, todos têm o direito de se manifestar. Então, esses que se autodenominam antifascistas são os grandes fascistas. Eles não aceitam sequer que seja expressada uma opinião divergente. É gravíssimo isso que está acontecendo no Brasil, isso já aconteceu na Europa, e nós estamos vendo as consequências aí. Né? Não é isso, Bia? Perfeito, Patrícia, muito bem colocado mesmo. Então, assim, nós estamos muito preocupados com isso, angustiados, né? Ontem vocês estavam na Paulista, nós estávamos aqui na Praça dos Três Poderes, também com faixas, Veta Temer, nós temos feito vídeos, nós temos tentado explicar para as pessoas, né, a gravidade dessa lei. E tem pessoas aqui no chat perguntando, né, qual é a chance do Temer vetar essa lei? É muito pequena, é claro, porque, veja bem, essa lei, ela passou no Congresso, passou na Câmara, passou no Senado, com folga. Pouquíssimos foram os parlamentares que se manifestaram contra essa lei, pouquíssimos mesmo. A maioria ainda vem com essa conversa de que isso é uma lei humanitária, né? O mundo inteiro é assim, nós temos que abrir as portas para os pobres, exilados de guerra e refugiados, né? Aí você imagina, assim, mães com crianças pequenas, né? Não tem nada disso. As pessoas que vêm são todas em idade ativa, idade militar. A maioria deles são homens em idade, né, de serviço militar. E mais um detalhe, na Itália, eu vi recentemente um vídeo explicando que os imigrantes que foram para a Itália, só 2,6% deles são refugiados de verdade. O resto é tudo bando de vagabundo, bandido, tá? E a gente vê que isso é uma coisa que não está acontecendo só no Brasil. Isso é uma coisa da União Europeia, Foro de São Paulo. Tem uma estratégia e tem um propósito por trás de tudo isso. E a gente já está acostumado a ver usarem palavras bonitas para fazerem ações muito feias, né? Então, me preocupa muito, eu estou angustiada, porque as chances do Temer vetar são mínimas, porque o autor da lei é o ministro das Relações Exteriores dele. Haveria uma chance, sim, na minha ideia, a chance seria o Brasil ir para a rua inteiro, sabe, se opor a essa lei. Já não aconteceu. E agora a gente está vendo que pessoas, né, estrangeiras, imigrantes até ilegais, se sentem à vontade para fazer esse tipo de ação antes mesmo da lei ser sancionada. Então, eles já estão à vontade, né? E a lei passando, fica, então, legitimado, né, essa entrada de imigrantes sem fronteira, assim, sem barreira nas fronteiras, porque a fiscalização é pífia, a que está prevista, e sendo que a Polícia Federal não pode nem botar para fora alguém só porque suspeitou. E tem mais um detalhe, depois que entrou
A lei é clara, ela diz que você não pode fazer nenhum tipo de discriminação em razão da forma do ingresso. Então, se ingressou de forma legal, ilegal, não interessa. E outra, onde entra um boi, entra uma boiada. Ali fala o seguinte, que tem o princípio da reunião familiar. Então, se entrar um imigrante aqui, ele vai ter o direito de trazer toda a família dele, tá? Por uma questão de reunião familiar. E outra coisa que diz, ainda que ele tenha feito, é o artigo 52, ainda que o imigrante tenha feito atos de genocídio ou atos contra a humanidade, tá? Se ele já estiver há 4 anos no Brasil, ele não pode mais ser expulso. Ou se ele tiver, por exemplo, um filho brasileiro, mas não precisa ser só filho, filho genético, não. Pode ser filho natural, pode ser um filho socioafetivo. Então, ele arruma uma namorada que tem um filhinho e daí ele já não pode ser expulso. Esse tipo de coisa. A gente sabe que Ronald Biggs conseguiu ficar no Brasil porque teve filho brasileiro, né? Aquele assaltante do trem na Inglaterra, e o Brasil virou, né, já era, né, com facilidade, terra para bandidos internacionais. Com essa lei, a coisa fica, assim, absolutamente legitimada, e o pior de tudo que a gente sabe, que estão vindo, né, terroristas, traficantes, toda sorte de bandidos. O Edson ontem estava lá no local, viu, né, sentiu na pele, deve ter ficado muito assustada. Eu fiquei extremamente assustada só de ver um vídeo de vocês ontem ao vivo ali, vocês fazendo as lives, mostrando. Eu já me desconto, fiquei realmente assustada ontem. Foi muito pesado, ainda mais que é uma sequência de acontecimentos que mexem com a gente, né? A gente vê o Supremo soltar Zé Dirceu, aí o Palocci, que já tinha revelado que ia fazer uma delação que ia ter mais um ano, ia ter assunto para mais um ano de Lava Jato. A gente tem a convicção, ainda mais da decisão do Supremo, que essa delação ia entregar o pessoal do Judiciário, ia ter juiz, desembargador, ministro envolvido, tanto é que eles se apressaram para calar a boca do Palocci, né? O Palocci anunciou, aí soltaram o Bunlai, soltaram o Ike Batista e o Zé Dirceu. E aí ele já recuou, não delata mais. Bom, essa sequência de acontecimentos, coroado pelo ataque terrorista de ontem, mexeu comigo, eu acredito que é mexido com a maior parte dos brasileiros que estão atentos, que estão conscientes. Edson, o que você acha, pelo que você vê, as pessoas, tirando, assim, aquele círculo de amigos que a gente sabe que estão nessa luta, você acha que o brasileiro, em geral, está ligando para o que está acontecendo? Então, Bia, o que eu acho, né? Eu acho que o acontecimento de ontem acabou gerando aí, vamos dizer assim, um divisor de águas, né? Acabou até que, enfim, agora abrindo o entendimento das pessoas e até o interesse. Hoje mesmo, o que eu tenho recebido de mensagens não param de pessoas aí que nem são totalmente apáticas a questões políticas, não é? E querendo saber sobre a lei, né? Porque, quer dizer, precisou acontecer esse ato de terrorismo ontem para que as pessoas parassem para falar, mas que lei de imigração é essa, né? Hoje mesmo, eu levando minha filha para a escola, no caminho, eu escutei umas 3 pessoas comentando sobre o ato, né? Eu passando pelo caminho, as pessoas comentando. Então, eu acho que agora acabou despertando, porque precisou chegar a esse ponto, né? Antes mesmo da lei ser sancionada, os caras já praticarem ato de terrorismo para que as pessoas parassem e falassem, pô, peraí, a coisa é séria, então. Quer dizer, se os caras estão estourando bomba contra pais de família, contra idosos, contra adolescentes, peraí, que coisa é essa? Vamos parar agora para ver essa lei. Sendo que pararam agora no último dia praticamente, né? E outra coisa que eu queria colocar aqui, que você até citou em relação à questão da extradição, da expulsão do país, nessa nova lei, ele coloca a condição, não só o fato dele estar 4 anos no país, ou ter um filho afetivo dentro de um prazo de 1 ano, como também, se essa pessoa for identificada por um país que ele é um genocida, que ele cometeu crimes contra a humanidade, enfim, o cara é um monstro e está aqui no Brasil, né, com fatos, com provas, justificando tudo. Ele terá o direito de entrar com processo até chegar ao STF, e o STF, lá no artigo 81, ele tem o direito, se o STF quiser extinguir ou ignorar
o fato desse cara ser um genocida, por exemplo, o STF vai ter esse poder. Então, por exemplo, o cara pode ser lá um baita terrorista, se a junta lá do STF pegar e falar, não, nós decidimos que ele está em paz aqui no Brasil, a família dele segue uma rotina normal, não oferece perigo para a nação, e vamos desconsiderar tudo que ele fez lá fora. Quer dizer, dar um total perdão para ele, e ignorando até os fatos que ocorreram lá atrás. Quer dizer, nós ficamos totalmente aí desprotegidos, na verdade. Né? Porque a gente já presenciou várias situações aí que não concordamos junto a decisões do STF, o que me garante um genocida chegar lá no STF e de repente falar, não, tranquilo, ele não vai ser extraditado, vai seguir a vida dele comum aqui, né? Agora espero que... Edson, isso já aconteceu com o Cesare Battisti, o cara é um terrorista. Ele soltou bombas e matou gente na Itália, num regime democrático na Itália. A Itália vivia sua vida de democracia normal. Ele matou gente, e veio para o Brasil, e aqui, mesmo o Supremo tendo dito que ele poderia ser extraditado, o ministro da Justiça disse que não, e ele está aqui. E ainda convidada a dar palestras em universidades federais, e eu quero dizer que um grupo de juristas, ao qual eu era ligada lá do Foro de Brasília, conseguiu, numa ação popular, impedir que ele ganhasse uma nota preta para ir dar palestra numa Universidade Federal de Santa Catarina, gente. Então, olha como é que terrorista condenado é tratado no Brasil. Não só isso, não só em ganhar com palestras, por exemplo, exercer atividade profissional, mas como ele tem o direito de receber até verba do governo. Se o governo, por alguma lei, por alguma iniciativa, achar que deve dar algum tipo de incentivo para ele, por exemplo, se o governo achar, o Ministério da Cultura, por exemplo, achar que ele deve fazer um tour pelo Brasil, fazendo palestras, apresentando a cultura dele, ele vai receber verba para isso. Não é? E, enfim, né? Quer dizer, você vê que direitos que às vezes a gente não tem aqui, que é difícil até de usufruir, de conquistar com tanta burocracia, eles acabam tendo com maior facilidade, porque essa lei vai dar esse amparo legal, ele vai poder pedir e assim ficar tranquilo aqui no Brasil, entendeu? Gente, Paty, comenta mais, Paty. Eu achei muito interessante a abordagem que você trouxe também. Fala mais um pouco. Só dizendo que para vocês que eu acabo de receber uma notícia de que esse terrorista que jogou a bomba, ele fez campanha para candidato do PSOL. Tá? Tem foto aqui, depois eu vou mostrar. Deixa a Patrícia falar primeiro. Bom, não é difícil de imaginar alguma coisa assim, né? Porque até a Sâmia Bonfim foi lá defendê-lo na audiência de custódia, para fazer o show da bandidagem, né? Agora, eu não consigo entender que essa extrema-esquerda sempre defende a bandidagem. Nós somos pessoas de direita e pessoas direitas. Então, e o brasileiro é assim. Eu acho que todos nós três, pelo menos, temos orgulho de falar que somos pessoas direitas de direita. Aliás, que é quase uma redundância. Sim, mas, Bia, vocês fizeram algumas análises aí do cenário atual do Brasil. A minha análise é um pouco diferente. E é bem mais positiva do que a de vocês. A política, ela anda em pêndulos, ela vai em pêndulos. Nós chegamos num nível mais alto da esquerda, claro que poderia ter subido mais, como na Venezuela, e agora começa a descer. Nós tivemos um sistema que o que aconteceu? Antes de 64, nós tínhamos muitos empresários que entravam na política, e entravam na política com uma doação de si para o país. Pós 64, vários desses empresários, quando o regime começou a endurecer, eles saíram, e ficaram muitas pessoas que queriam ganhar algo do governo. Então, nós ficamos sem uma direita liberal, para ficar só com uma direita patrimonialista, e patrimonialista de todo tipo. Quando a esquerda voltou, então, Fernando Henrique, você tem o pessoal do PT todo, do PSDB, eles voltaram como vítimas, e já entraram nessa lógica, porque eles sempre foram patrimonialistas. A nossa esquerda tem uma forte origem sindical,
que são aqueles que adoram falar que representam trabalhadores, mas, na verdade, só se representam. Você vê a diferença salarial entre um líder sindical, e os seus representados. Então, quando você tem uma diferença de 10 vezes, como pode falar que o interesse desse líder sindical é o mesmo da pessoa que ele representa? Não dá. Tá? Então, a gente tem essa diferença. E o que acontece? Nós estamos começando a descer esse pêndulo para ir para a direita. Isso demora, foi um processo de 20, 30 anos que a esquerda se construiu no Brasil, e nós vamos demorar 20, 30 anos. Só que toda a nossa estrutura, ela está montada em cima desse patrimonialismo. O que é? Ganhar uma boquinha do Estado, seja o empresário que tem o Bolsa BNDES, seja o sindicalista que tem lá o seu imposto sindical, seja todo mundo que quer ganhar alguma coisa do governo. Só que o Brasil, o Estado, somos todos nós que pagamos. E quando você escolhe gente para distribuir isso, essa pessoa, por que não colocar alguma coisa dentro do próprio bolso? Então, a gente tem que diminuir esse Estado, a gente está nessa luta. Agora, já tem um projeto que já foi aprovado aí na Câmara para acabar com o imposto sindical. É possível que o Temer vete esse projeto, acho bem possível que seja uma moeda de troca aí na reforma da Previdência, mas isso não me assusta, porque eu penso no projeto na reconquista do Brasil como um projeto de, no mínimo, 20 anos. E nós estamos nesse projeto, nós estamos realizando isso. Então, o Supremo, todas essas instituições vão reagir contra o povo. Então, nós temos aí deputados e senadores querendo colocar o distritão e o voto em lista fechada, que são duas possibilidades que excluem a renovação da política. Eles vão tentar fazer isso, que para mim é a coisa mais grave que pode acontecer. Essa lei aqui de imigração é seríssima, só que o Congresso será mudado em 2018. E com esse novo Congresso, nós votaremos e derrubaremos essa lei. Não tem jeito de manter. Tá? E os políticos estão desesperados, porque a profissão deles é ser políticos. Então, a gente vai tirar esses caras, vamos começar a tirar mesmo. Nós tivemos recorde de renovação nas câmaras municipais agora, recorde, e a esquerda começará a ser desmontada, como está sendo. Eles vão espernear e espernear muito. Agora, temos que colocar as palavras corretas. Um partido que fala que quer colocar o socialismo no país é um partido de extrema esquerda, porque não existe socialismo democrático. Então, qualquer pessoa, do ponto de vista da ciência política, pode falar que o PT é um partido de extrema esquerda. E vamos começar a nomear as coisas como são. E as pessoas simplesmente, por dentro de um regime democrático, defenderem valores como a vida, a família e a propriedade, não podem ser taxadas de extrema direita. Nós somos pessoas de direita. E nós vamos fazer o Brasil virar um país direito. Porque eu acho que é isso que todo mundo quer, não é, Bia? Patrícia, perfeito. Tá dando um eco aí, alguém tem que fechar o microfone. É isso que eu penso também, só que nós estamos num momento crucial. E eu tenho certeza de que o que a gente precisa fazer, ao mesmo tempo que a gente vai limpando, né, toda essa esquerdopatia que tomou conta do Brasil durante os últimos, 50 anos, vem assim infiltrando, nós vamos ter que colocar algo no lugar, porque não existe espaço vazio na política, né? É preciso ocupar espaço. Então, o trabalho é longo, o trabalho de ocupação é longo, mas nós temos que ter pressa. Nós temos que ter pressa, não na ocupação, isso a gente vai ter que fazer paulatinamente, né? Todo santo dia. É escola sem partido, né? É toda essa nossa briga aí. Mas nos assusta quando a gente vê uma lei como essa, que apressa o lado deles, porque eles estão desesperados, Patrícia, a verdade é essa. Nos últimos anos, toda essa esquerdopatia estava oculta, ela não tinha sido revelada. Há 3 anos, 2 anos, se você falasse mal do PT, se falasse mal do Lula, é porque você era uma pessoa muito egoísta, muito doente, fascista.
Hoje, falar bem do PT, do Lula, é que mostra que a pessoa ou ela está tirando proveito, ou ela é extremamente, né, uma pessoa de má fé, ou doente mental, retardada, alguma dessas coisas ela é. Pode escolher esse leque de opções. Então, agora eles têm pressa, porque nós já começamos a ocupar espaço. Nós começamos a implodir vários postos deles. Então, quando se fala em escola sem partido, eles ficam desesperados, porque eles sabem que ali eles vão perder. O maior foco que eles têm de doutrinação é a fábrica de comunistas, são as escolas, as universidades. Então, a gente tem que ocupar espaço, né? Mas aí eles estão apressados agora, tá? O que o Supremo fez ontem mostra a pressa do Supremo, eles estão apavorados. Agora, a gente se assusta, mas a gente não pode parar. A gente tem que continuar caminhando. E outra coisa importante, o professor Olavo sempre fala, é uma guerra cultural, gente. Não adianta querer esperar que venha uma mágica, entendeu? Que o exército vai tomar conta. Não vai. A sociedade é que vai ter que fazer, minha gente. Nós que vamos ter que tomar conta do nosso país, reconstruir. E temos que começar pela cultura, senão nós estamos perdidos. Fala, Patrícia. E a gente está num momento bastante interessante, né? Porque o que acontece? A esquerda se utilizava de estruturas já pré-montadas, como sindicatos, cresceu muito dentro da igreja também. A esquerda ela se estruturou dentro da igreja, principalmente da igreja católica, pegou as lideranças comunitárias da igreja católica, um movimento chamado Teologia da Libertação, onde a suma libertação era a libertação de Deus. Então, é uma igreja sem Deus. E por que isso? Porque quando nós falamos em petismo, em marxismo, nós estamos falando de uma religião política. Então, tem gente que consegue ver, mas se você falar mal do PT, é falar mal do Deus dele. Tá? É uma religião que põe o homem no centro da religião, e não Deus. O homem é o próprio Deus. Isso é importante, é uma coisa que, quando eu falo assim, não adianta muitas vezes discutir com o petista, é isso, mas a maioria das pessoas não tem essa visão, tá? E o que a gente está ganhando? A gente está ganhando muito espaço. Nós ganhamos a internet, porque nós não somos pagos para isso. Nós somos movidos por paixão, por patriotismo. Nós acreditamos num outro Brasil. E nós estamos fazendo um outro Brasil. Se alguém perguntasse, há 3 anos atrás, você acredita que um empresário do tamanho do Odebrecht seria preso algum dia? Isso é piada. Gente, hoje é realidade. Hoje isto é realidade. E a nossa realidade vai ser cada dia melhor para os brasileiros. Agora, essa lei de imigração é uma tentativa desesperada da esquerda recuperar poder? Estava no plano de abertura de fronteiras isso, tá? O Temer não vetou, o que nós faremos? Certamente haverão muitos candidatos em 2018, novos candidatos, vão ter os antigos que fazem por merecer, que continuarão aí no Congresso, e vão ter novos candidatos que vão entrar também para conquistar esse espaço. E gente de bem, porque a maior parte do nosso Congresso que está aí não é gente de bem, é bandido. E bandido que continuou durante muito tempo, porque esses julgamentos no Supremo Tribunal Federal e esses inquéritos na Procuradoria-Geral da República demoram anos até prescreverem. Então, esta limpeza não foi feita pelo Judiciário e não foi feita pela Procuradoria-Geral da República. Isso é importante que seja dito, e agora essa limpeza será feita. Será feita, está sendo feita, tá? Os políticos, você que frequenta mais Brasília que eu, Bia, você sabe que há um desespero no Congresso, não há nada de normalidade, tá? Eles estão tentando salvar aí, salvar a própria pele, salvar as boquinhas bilionárias, eu achava que eram milionárias, hoje em dia eu posso falar que são boquinhas bilionárias, tá? Porque o tamanho do roubo é grotesco. Agora, falando em roubo, falando em coisas grotescas, eu gostaria de saber quem financia essas ONGs, porque certamente esses imigrantes estão sendo financiados, tá?
estão sendo financiados, e eu queria saber com quais interesses. Patrícia, vocês me contaram ontem, né? O Salomão fez uma live. Ó, tirar o som aí, alguém. O Felipe, o Luiz Felipe, Orleans Bragança, o Edson Salomão, o Leandro, fizeram lives de dentro da delegacia, mostrando o pessoal chegou já com intérprete. O cara solta uma bomba, não fala português, já chega na delegacia com intérprete e advogados, como a Patrícia falou aqui. Me falaram que eram 20, você falou 10, já me falaram já em 20 advogados aqui. Então, gente, é claro que eles estão sendo financiados. E eu estou recebendo aqui prints de conversas, não sei como é que isso vazou, né? Mas conversas de pessoas dizendo o seguinte, ligadas a esse pessoal, né? E pedindo dizendo que eles já tinham avisado o Suplicy, o gabinete do Suplicy, que os caras estavam presos e que eram e marcando a Maria do Rosário. Eu não sei se ela tem alguma coisa a ver com isso ou não, estou dizendo os prints que eu recebi do pessoal marcando Maria do Rosário, Suplicy, dizendo que é para avisar que eles vão tomar providências para tirar os caras, que era um absurdo os caras estarem presos, né? Então, Bia. Agora, oi, diga. Não, tá falando essa questão da organização deles. Para você ter uma ideia como que foi, né? O ato, a situação aconteceu em torno das 21 horas, 9 da noite, que foi quando estourou as bombas, eles foram mobilizados, e assim fomos para a delegacia. Foi muito rápido, não durou 15 minutos ali para que a polícia pegasse, já colocasse dentro da viatura e levasse para a delegacia. E a delegacia é próximo lá. Quando nós chegamos na delegacia, em menos de 10 minutos, bem menos de 10 minutos, já tinha 3 advogados na porta, esperando eles ali. Tá? Em seguida, chegou outros advogados, o saguão lá encheu, né? Assim, a mobilização deles foi até lá um professor, acho que é da PUC, também chegou rapidamente lá. Depois, a mobilização que eles fizeram com militantes deles, assim, foi impressionante também. Altas horas da noite, de repente, mobilizaram lá mais de 100 pessoas lá na porta, né, querendo invadir a delegacia, xingando de fascista. Presenciei ali, alguns ofendendo até o próprio delegado ali, confrontando o próprio delegado, sem total tipo de respeito, de mansidão ali para tratar com o delegado, mas não, parece que estava querendo caçar ali problema para que o delegado desse voz de prisão e ser mais uma vítima ali, né? Então, mas o esquema ali de organização deles, como você falou mesmo, intérprete ali para esse estrangeiro que estava lá, quer dizer, até esse cuidado tiveram ali, né? E eu acabei de saber agora também, mandaram aqui para mim também, que tem essa vereadora que está mobilizando, disse que agora está em live agora e está nos massacrando agora, né? Nossa, realmente estão colocando a gente como fascistas, extremas direita, preconceituosos, enfim, estão querendo acabar com a gente, né? A gente tem que tomar certos cuidados, Salomão, porque a gente sabe que a gente não conta com a imprensa fake news, né? É muito importante que as pessoas que estão nos assistindo compartilhem esse vídeo, compartilhem os vídeos que estão na página Direito de São Paulo, do Luiz Felipe, Orleans Bragança, no Biaquices, tudo que a gente postou ontem, mostrando o que estava acontecendo, na página do Juntos pelo Brasil, certamente vai ter muita coisa, porque a imprensa fake news não vai mostrar. E eles foram enquadrados em 12 crimes, inclusive associação criminosa, né? Eles foram enquadrados em 12 crimes. E claro que os manifestantes não foram enquadrados em nada, porque não fizeram nada, foram vítimas. Agora, a gente sabe que eles vão, né, falar, então é muito importante ficar claro que nós não somos contra os imigrantes. O Brasil nunca foi contra imigrante, o brasileiro nunca foi racista, homofóbico, preconceituoso. Eles jogam essa pecha na gente, entendeu? Para poderem faturar em cima disso e conseguir enfiar a agenda que eles querem. Na verdade, o que eles querem, se você olhar lá no Foro de São Paulo, né, eles querem uma pátria grande da América do Sul, né, da América Latina, onde as pessoas possam transitar livremente, sem fronteiras, países sem soberania. O que importa para eles é a agenda do Foro de São Paulo, só isso, né? E na Europa isso acontece também. A gente está vendo, toda semana tem atentado terrorista na Europa. E os europeus, eles
ainda de braços abertos, recebendo o pessoal com plaquinha, sejam bem-vindos, nós amamos vocês, nós apoiamos vocês, e eles dizem o seguinte, que eles vão dominar a Europa, e já estão dominando, não é? E eles querem fazer isso no Brasil também. Infelizmente, nós hoje somos governados por terroristas que no passado jogavam bombas, né? Explodiam caixa de banco, sequestravam e matavam, e essas pessoas estão abrindo as portas para os muçulmanos. Eu vi esses dias um vídeo que fala sobre fascismo, comunismo e islamismo, né? Essas três modalidades de totalitarismo que são expansionistas, querem dominar o mundo, mataram milhões de pessoas. Então, já houve o fascismo no passado, fez isso, depois o comunismo fez isso, agora está na vez do islamismo fazer isso. E os trouxas também do pessoal ocidental, né, os comunistas, mas da sociedade, da cultura ocidental, recebem esse povo sem ver que eles serão os nossos algozes. E a gente está abrindo as portas da nossa casa para receber quem quer nos matar, nos roubar, né, tomar a nossa casa. Bia, só até continuando isso, até nessa questão dessa lei da imigração, veja só, eles tratam também os residentes fronteiriços, né? Que são as pessoas que moram nas fronteiras, né, de municípios, tanto dentro do território nacional brasileiro, como dos 10 países que fazemos fronteiras, né, Venezuela, Colômbia, assim por diante, né? Nessa lei, ela dá o direito, todos os direitos de um cidadão brasileiro, tá, para aquele residente no município fronteiriço, o que quer dizer o seguinte, mesmo que ele seja boliviano, por exemplo, ele mora no município, ele mora lá, mas tem alguma prática no nosso município brasileiro de comércio, de emprego e assim por diante, ele vai ter livre trânsito e direitos também. Tá? Quer dizer, literalmente está abrindo as fronteiras. Não é? Porque a gente pega aí uma Colômbia, que tem as Farc aí. A gente sabe que o Brasil ele é uma ponte para a Europa, para tráfico de drogas, tráfico de armas, e aqui mesmo no Brasil, né, a gente sabe disso, as facções criminosas que estão aí. Então imagine você abrir as fronteiras, você legalizar ali, dar o direito para ele transitar como um cidadão brasileiro, com direitos só porque ele é morador fronteiriço ali, não é? Então imagine como que vai ficar escancarado, porque ele não vai precisar passar por nenhuma alfândega, por nenhuma vistoria da Polícia Federal. Por quê? Porque ele está naquele território demarcado ali de residente fronteiriço. Então ele não vai ter mais aquele critério de averiguação, de análise, porque ele já está dentro daquele perímetro que foi estipulado daqueles municípios. E são 122 municípios. São 122 municípios fronteiriços no Brasil. Então são 122 portas abertas aí para que entrem tranquilamente, sem qualquer tipo de vistoria, de fiscalização, porque ele vai estar dentro daquele perímetro. Então, a gente acaba focando muito nessa questão do pessoal lá da Europa, do Oriente Médio, que vem para o Brasil, mas o terrorismo está aqui do lado. Né? A gente tem as Farc aí, tem todos esses países fronteiriços aqui, que pode, a entrada de criminosos, tranquilamente, ainda recebendo direitos aqui de brasileiros também. Tem isso também que abrange essa lei, né? Pátia, com você. Alô? Bom, gente, a gente está vendo o que está acontecendo aqui. A gente começou, já mal abriu as fronteiras, eles já estão se sentindo em casa para começar a coar os brasileiros, tá? Então, é gravíssimo. Só de estar aí a possibilidade dessa lei ser realmente passar a valer, já temos imigrantes agredindo brasileiros. E quem porta a bomba não é gente de bem, tá? Todos nós somos descendentes de imigrantes. Eu sou vítima do comunismo. Minha família foi... Quem não fugiu da Rússia foi fuzilada ou foi para campos de trabalhos forçados, já, por conta do comunismo. Então, todos nós aqui temos uma história triste,
de alguém que teve que deixar seu país numa situação traumática, tá? Eu acho que essa é a origem de todo mundo, dos brasileiros. Então, a gente tem que começar a ver o que a gente quer para o Brasil. A gente pode pegar e falar, não queremos mais que exista o Brasil, porque o plano da esquerda era justamente esse. Nós tínhamos aí a Unasul, onde nós seríamos sócios da Venezuela na divisão do poder. E para que é isso? Porque quanto mais longe do poder central, mais difícil para um regime cair. Você tem uma burocracia desses mortadeleiros que ganha e não é muito questionado, não é muito... não dá para muito para derrubar. Quanto maior um governo desse, é mais difícil de derrubar esse Estado gigantesco que a todos e a tudo controla. Tá? Escapamos por pouco, vamos ter muito tempo aí para limpar a sujeira, porque não é petrolão só, é uma sujeira que, inclusive, entrou nas mentes das pessoas. Tem muita gente acreditando que não precisa trabalhar, que pode viver do Estado. Tá? Isso é uma sujeira mental. Mental. E essa sujeira... Mas a gente já sabe que na educação são 13 anos para mudar uma geração. Então, a gente vai conseguir, né, Bia? Eu tenho certeza. A revolução cultural nós faremos. Na verdade, não é uma revolução, mas sim uma restauração. É importante que nós falemos que nós não somos revolucionários, mas restauradores. Nós queremos restaurar a alta cultura, restaurar a sociedade brasileira, restaurar os valores que nos construíram. É isso aí, gente, porque o Brasil está um lixo. Um lixo. Basta ver o que acontece nas universidades, nas escolas, a nossa música está tudo um lixo. E cabe a nós, tá? Reconstruir esse país. Vai ter que ser assim. E vai ter que ser lutando todo dia. Eu tenho certeza, né? Certeza que nós já conseguimos muita coisa. Da gente ter tirado a Dilma foi sensacional. Basta ver que a esquerda ficou desesperada, eles não se conformam de jeito nenhum com essa história de golpe. Nós cortamos uma narrativa deles, né? E o Foro de São Paulo ficou realmente... Está desesperado porque a direita está ocupando espaço. Isso não significa que quem está no poder hoje seja de direita. Claro que não, gente. É só pensar. O Temer é vice de quem? Era vice da Dilma. Então, é claro que ele está alinhado com ela. Tá? Ainda assim, né, foi muito bom ter tirado a Dilma, isso foi emblemático, ela era um símbolo muito forte, e se ela não tivesse saído, o Lula já seria ministro, chefe da Casa Civil, a Lava Jato já teria acabado talvez há muito tempo. Agora, no desespero, eles estão fazendo de tudo para enterrar a Lava Jato. Eles não vão conseguir. Eu tenho confiança que o Moro, né, e todos os brasileiros que apoiam o Moro e a Lava Jato, né, não vão deixar que eles acabem com a Lava Jato. Dificultou um pouquinho agora, com a saída do Dirceu? Certamente dificultou, mas nós estamos conquistando espaços. É muito importante, a gente tem que continuar ocupando espaço. Bom, gente, já temos aí 1 hora de papo, tá muito bom. Hoje à noite nós temos Caia na Real, pelo Terça Livre, comigo, Luiz Felipe, Orleans e Bragança e Tom Martins. Nós vamos falar sobre projetos. Até ontem o tema seria projetos que estão sacudindo o Brasil. Agora vai ser projetos e bombas que estão sacudindo o Brasil. Tá? Então, hoje, às 22 horas, pelo canal Terça Livre. E eu vou pedir para o Edson Salomão e depois a Patrícia fazerem também suas considerações finais. Legal, Bia, foi bom esse momento aqui da gente estar esclarecendo o que aconteceu ontem, colocar o nosso posicionamento. Como já foi abordado aqui, nós fazemos uma contra-revolução, né? O nosso trabalho é restaurar tudo aquilo que a esquerda destruiu nesse período, tá? Então, no nosso movimento, por exemplo, a gente vem trabalhando as pautas, escola sem partido, trabalhamos muito no ano passado a questão de escola sem partido, tivemos aí a grata
a alegria de estar tendo a Estepa Paiano, o Douglas Garcia, que participaram lá das comissões sobre escola sem partido. Trabalhamos também a questão da revogação do Estatuto do Desarmamento, que é o interesse também da maioria da população, essa questão da lei da imigração, enfim, né? O nosso trabalho é resgatar tudo aquilo que foi tirado, restaurar e consolidar novamente, não é? E com isso é um trabalho intenso, porque a esquerda, durante décadas, ela vem trabalhando aí como uma verdadeira lavagem cerebral, através das escolas, através das universidades, né? Cegando mesmo aí a mente dos jovens, hoje muitos adultos, não é? Não tirando deles aquela possibilidade de ter aquele espírito crítico de fato, de analisar o que é esquerda e direita. Não, o cara, podemos dizer que eles são lobotomizados, né? Ele sai da escola, sai da universidade totalmente ali já preparado para ser um militante, para ser um idiota útil. Mas o nosso trabalho é esse, nós não vamos desistir, podem tentar intimidar, essa é uma reação do povo, né, para o povo, nós estamos aí abrindo mão muitas vezes do nosso horário de trabalho, da nossa família, investindo os nossos próprios recursos para poder passar uma mensagem que uma mensagem que é para resgatar os valores da família, para poder garantir os nossos direitos de fé, de religião, como sempre tivemos aqui, não é? E todos os nossos direitos como nós já conseguimos. Então, agradeço a todos. Para quem não nos conhece ainda, visita a página da Direita São Paulo. Estamos aí à disposição. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Pati? Eu vou agradecer todo mundo que ficou até agora nos ouvindo e vou deixar uma mensagem de esperança. Tá? Nós estamos aqui, nós temos três ativistas de épocas diferentes e que utilizam muito de ferramentas diferentes também. Então, eu sou do movimento Em Direita Brasil, a Bia já teve passagem pelo Revoltados, hoje em dia a Bia é Bia mesmo, né, Bia? É Bia Kisses, e nós temos aí o Edson do Direita São Paulo, que tem 1 ano, mas todo mundo está junto, temos um objetivo de Brasil, de um Brasil melhor, e de um Brasil que nós estamos conquistando. Estamos conquistando nas redes, estamos conquistando nas ruas, e vamos conquistar também no Congresso, gente. Não vai ter, e mudando o Congresso, nós mudamos o Supremo, tá? Porque o que acontece é que tem muito deputado e senador de rabo preso e que não fala nada contra o Supremo, né? Contra o Supremo, contra outras partes do Judiciário. Nós vamos recuperar o Brasil. Estamos fincando as primeiras bandeiras. A grita da esquerda vai ser grande, podem espernear, porque é só isso que eles sabem fazer, do que criar... quer dizer, eles sabem espernear e criar carguinhos e mortadelinhas. E vamos lá, gente, o Brasil é nosso. Não é isso, Edson? Beijo. Eu vou encerrar. O Brasil é nosso, eu vou encerrar como grande pessoa que nós temos uma grande consideração, né? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Jair Bolsonaro. Obrigado, um abraço. É isso. Então, vamos em paz e lembrar que nós não somos como os terroristas. A gente não sai fazendo gritos de guerra, de que queremos a morte disso ou daquilo. Nós não queremos exterminar ninguém. Nós queremos vencer o mal. Então, para vencer o mal, nós temos que lutar e nós temos que ter Deus no nosso coração, não é isso? Para que a gente possa vencer o mal. Então, gente, um beijo para vocês. Salomão e Patrícia, vocês nem dormiram. Agradeço imensamente por terem topado fazer aqui essa conversa, para a gente poder levar a verdade para todos aí que nos ouvem. Um beijo para vocês.